Olá, bom dia, crianças, tudo bem? Eu sou a professora André, alguns já me conhecem, outros não. Então, estou gravando o vídeo assim para a gente poder ter um primeiro contato, né? Bem, essa semana nós vamos fazer na segunda-feira a correção das atividades da semana anterior. Lembra que a professora postou para vocês várias lições na semana anterior? Então, hoje, segunda-feira, vocês vão fazer a correção. Eu deixei tudo por escrito, descrevendo as páginas e as atividades para que vocês possam com os pais corrigir, ok? Depois, na terça-feira, vamos ver o que eu coloquei para vocês. Ciências, sobre água e ambiente. Nós falamos dos estados físicos da água, da mudança de estado, lembram? Então, da evaporação, da fusão, da solidificação, vocês se lembram disso? Água nos estados sólido, líquido e gasoso, que se convertem, não é? Então, se eu colocar o gelo para derreter, ela vai passar do estado sólido para o líquido, vocês se lembram? E hoje nós vamos, então, passar para outro estudo sobre a água, que seria a água e o ambiente, não é? A preservação dos rios, eu até coloquei uma reportagem para vocês assistirem sobre o Rio Pinheiros, que corta a nossa cidade, não é? O Rio Tietê também, para quem já ouviu falar, eu acho que vocês já ouviram falar desses dois rios, né? Eles são rios que cortam nossa cidade, importantes, né? Porque todo rio é importante para a população da cidade onde vive, não é? Porque é de lá que se retira a água, especialmente nas comunidades mais primitivas ou mais carentes. Os rios eram muito importantes, como o rio Nilo no Egito, não é? Que propiciou a agricultura da região, não é? A plantação de trigo. Então, os rios são muito importantes, a gente precisa preservar. Bem, depois coloquei geografia sobre o trânsito, que vocês conhecem bem, nós moramos em São Paulo, não é? Seria a movimentação de pessoas, de pedestres e de veículos. Coloquei também um vídeo para vocês assistirem. E português, coloquei sobre o cartão postal. Nós já estudamos como é que se faz uma carta. Lembram a estrutura da carta? Nós temos que colocar a data, temos que colocar o local, depois o nome da pessoa a quem nós estamos nos dirigindo. Depois temos que colocar uma saudação, não é isso? E aí escrevemos a mensagem, nos despedimos e assinamos a carta. Lembram disso? Bem, hoje é sobre o cartão postal. O cartão postal é como se fosse uma cartolina, onde há uma foto, geralmente de um lugar, né? Quando a pessoa viaja, ela escreve pode escrever um cartão postal para mostrar, para mandar, né, para as pessoas que estão lá na cidade dela, para os familiares, como é aquela cidade. Então, geralmente ele tem uma foto de uma cidade, e aí nós viramos e escrevemos a mensagem atrás, né? Mais ou menos com a mesma estrutura da carta, só que um pouco menor. Colocamos o selo, colocamos o nome do remetente, colocamos o endereço para poder enviar pelo correio, ok? Na quarta-feira coloquei história, os agentes da história para vocês pesquisarem, não é? E também uma pesquisa para ser feita no caderno sobre o nascimento da cidade, da sua cidade, né? Para quem nasceu em São Paulo, é São Paulo. Para quem nasceu em outra cidade, então pode pesquisar sobre outra cidade, ok? Coloquei também um vídeo sobre isso. Coloquei a música Aquarela para vocês escutarem, que faz parte do exercício da apostila. Depois coloquei a estrutura de carta, e para vocês escreverem uma carta na apostila, na página 63. Coloquei o vídeo do Papai Noel sobre como escrever uma carta. Matemática, coloquei os poliedros na apostila, página 65. Na quarta-feira, não é? E temos lá a montagem desses sólidos geométricos, que na verdade ele está planificado na folha. O que é planificado? É quando ele está plano como se fosse em uma folha, deitado. E aí quando nós montamos, ele ganha o formato 3D, ele fica
dá pra gente ver a profundidade dele, não é? Então, nesse caso, seria um sólido. Sólido é aquilo que a gente consegue enxergar com a profundidade. E planificação é quando a gente coloca esse sólido desmontado na folha, não é? Bem, em seguida, na quinta-feira, coloquei substantivos próprios e comuns. Lembram de substantivos próprios e comuns? Substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Então, se eu falo mesa, mesa é o nome de alguma coisa, é um substantivo. Não é? Se eu falo São Paulo, São Paulo é o nome de uma cidade. Então, é um substantivo. Só que é um substantivo próprio, deve ser escrito com letra maiúscula, né? O substantivo comum, como o nome de objetos, o nome de animais, como por exemplo cachorro, formiga, mesa, cadeira, tapete, são nomes de objetos, são nomes ou nomes de sentimentos, por exemplo, amor, não é? São escritos com letra minúscula, porque eles são substantivos comuns, eles nomeiam vários objetos ou vários animais, não é? Então, o cachorro não existe só um cachorro, são vários, não é? Então, quando o substantivo é comum, gente, ele nomeia um grupo de coisas, não é? Então, ele nomeia vários seres do mesmo grupo. Já quando o substantivo é próprio, ele nomeia um ser só dentro daquele grupo. Eu posso ter vários meninos, mas só um se chama Pedro, por exemplo. Então, Pedro é um substantivo próprio, enquanto que a palavra menino é um substantivo comum, porque nomeia vários do mesmo grupo. Ok? Bem, em seguida, coloquei. Deixa eu descer a tela. Em seguida, coloquei, além do substantivo próprio, desculpa, gente, precisando descer a tela. Olha só, coloquei na quinta-feira ciências, exercícios de fixação, verdade, no caderno, para nós respondermos sobre os estados físicos da água e a sua conversão, não é? A vaporização, a fusão, a condensação. Lembram da condensação? Por que o leite condensado tem esse nome? Vamos pensar, não é? Em seguida, coloquei matemática, o desenho de poliedros. Usem a régua para fazer esses desenhos. Depois, na sexta-feira, coloquei atividades sobre o substantivo e ordem alfabética. A ordem alfabética, para relembrar, é a ordem do alfabeto. Então, primeiro vem as palavras começadas com A, depois com B, depois com C, depois com D e assim por diante, até chegar lá no Z. Ok? Se lembram da ordem do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Né? Vamos lembrar, porque eu acho que vocês já sabem isso, hein? Matemática, coloquei também para a gente resolver os problemas. Então, nós temos ali o primeiro problema. Marco tinha 62 figurinhas, ganhou 16 da sua avó. Com quantas ele ficou? Se ele já tinha 62 e ele ganhou mais 16, com quanto será que ele ficou? Que continha eu tenho que fazer para resolver esse problema? Não é? Depois, Márcia encheu 84 bexigas para o aniversário de sua irmã, mas 23 estouraram. Ou seja, ela não colocou as 84 penduradas para o aniversário da irmã. Ela colocou menos, porque ela perdeu as bexigas, não é? Então tem que pensar para a gente saber qual continha vai fazer. Depois, a Ana tem 4 anos, o seu irmão tem o triplo. Lembram como é que a gente calcula o triplo? Como é, crianças? Tem que fazer o número vezes quanto, né? Vamos pensar. Depois, número 4, comprei uma caixa com 9 massinhas e quero dividi-las entre mim e 2 amigos. Quantas massinhas cada um receberá? Se eu tenho 9 massinhas e vou dividir para mim e para mais 2 amigos, eu tenho que fazer o quê? São 3 pessoas para ganhar a massinha, não é verdade? Pensem para poder responder.
Ok? Então, por hoje, por essa semana, é só. Estarei no plantão de dúvidas à disposição de vocês, ok? Aguardo todos, um beijo e bons estudos, boas lições.